Olá pessoal, então dando continuidade à leitura do livro, né? Você pode curar o seu coração. Eu não sei onde vocês estão, mas onde eu moro tá friozinho, por isso esse look de hoje. Meu roupão que eu adoro. Olha que bonitinho que ele é. Mas vamos lá. Então a gente vai ler aqui o capítulo 2. Retrocessos e progressos nos relacionamentos. As palavras ditas e ouvidas pelas pessoas após uma separação têm um impacto e trazem uma mensagem. Sabemos que as mensagens dos contos de fada não são reais. Quando ouvimos e eles viveram felizes para sempre, sabemos que felizes para sempre não existe. É possível, foram autênticos para sempre, viveram esperando que fosse para sempre, ou até mesmo tiveram vidas que consideraram perfeitas para sempre. Não seria fantástico se no final de um relacionamento os dois envolvidos pudessem apertar as mãos e dizer obrigado, foi muito bom, e cada um seguir o seu caminho, ou dizer obrigada, aprendi muito, ou ainda, nossa, que jornada incrível, se cuida. Porém, a maioria das vezes em que estamos profundamente feridos, parece que uma nuvem negra paira sobre nós. Será que não podemos pensar em outras opções? O sofrimento é real, mas será que a nuvem escura é necessária? Em vez disso, não poderíamos seguir em frente sob uma nuvem de amor? Podemos nos envolver na gratidão do amor? Parar e pensar, como essa fase da minha vida foi interessante. Não foi um capítulo fantástico? Não podemos ficar curiosos com o que está por vir? Você precisa mesmo ficar mergulhado na nuvem escura à espera da próxima tempestade? Assim como a maioria dos seres humanos, você provavelmente acha que estar apaixonado é como estar em uma colina, sem qualquer relação com um vale. Qual é o valor do tempo que passamos sozinhos? Esperamos que você se permita sofrer quando o relacionamento termina, mas saiba que manter pensamentos negativos só aumenta o sofrimento. Converse com outras pessoas, principalmente mais velhas. Deixe que lhe contem como suas vidas foram maravilhosas, tanto dentro quanto fora dos relacionamentos. Em todos os níveis de consciência, falar, meditar, rezar e recitar afirmações são ações com enorme poder de cura. O mesmo vale para o silêncio. Algumas pessoas podem até mesmo dizer que após o fim de um relacionamento, viveram um período intenso de recriação, reforma e crescimento. Neste capítulo, vamos compartilhar muitas histórias intensas e insights de crescimento pessoal após o final de um relacionamento. Se possível, tente abrir a mente para ver como uma separação pode ser percebida de outras maneiras, até mesmo sob uma ótica positiva. Em parte, o medo que muita gente tem com a perda de um relacionamento é da perspectiva do abandono. Por exemplo, talvez você pense, ele tinha que ficar comigo. Como pode ter certeza disso? Talvez isso simplesmente não seja verdade, ou haja outras formas de ver a questão. Talvez você tivesse que viver um relacionamento romântico com aquela pessoa dos 23 até os 25 anos, e depois tivesse que viver com outra pessoa dos 30 aos 50. As pessoas entram e saem de nossas vidas, mas o amor não precisa seguir o mesmo padrão. Mais uma vez, pode parecer que estamos pedindo que você mude sua maneira de pensar. E estamos mesmo. Contudo, o que limita sua visão é acreditar que tem apenas uma maneira de enxergar a perda. Em geral, uma maneira negativa. Em última análise, você precisa expandir sua visão para perceber que as opções são inúmeras e as formas de ver os acontecimentos de sua vida infinitas. Os relacionamentos nos dão novas oportunidades de entender quem somos, do que temos medo, de onde vem nosso poder e qual é o significado do amor verdadeiro.
A ideia de que os relacionamentos são oportunidades de aprendizado pode parecer uma falácia, porque sabemos que a vida a dois pode ser uma experiência frustrante, desafiadora e até mesmo dolorosa. No entanto, ela também pode ser muito mais. Os relacionamentos são a nossa maior oportunidade de encontrar o amor verdadeiro e a cura real. Depois de uma separação, o sofrimento pode nos dar a falsa percepção de estarmos incompletos. Se nos sentimos menos inteiros com a ausência de outra pessoa, estamos acreditando que não nos bastamos, que não somos completos, capazes de encontrar o amor próprio, nem de criar a própria felicidade na vida pessoal ou profissional. Em vez de tentar encontrar a pessoa ideal para amar, vamos procurar merecer o amor. Em vez de insistir para que o parceiro atual sinta mais amor por você, torne-se merecedor de ser amado por ele. Se você merecer o amor e mesmo assim seu parceiro for embora, então não era a pessoa certa para você. Para encontrar amor, você precisa se perguntar se está transmitindo tanto amor quanto quer receber, ou se espera que os outros o amem mais do que você os ama ou ama a si mesmo. Há um velho ditado muito verdadeiro: seu barco está afundando, ninguém vai querer navegar com você. Se o seu barco está afundando, ninguém vai querer navegar com você. Uma visão nova dos relacionamentos. Antes de analisarmos a dor de uma separação, precisamos estudar como as pessoas pensam quando estão envolvidas no relacionamento. Sua maneira de pensar durante o relacionamento define como você vai sofrer depois. Por exemplo, se você sentia carente durante o relacionamento, seu sofrimento vai refletir carência. Se você vivia com raiva, sua dor será permeada pela raiva quando a relação acabar. Na verdade, não queremos apenas lhe mostrar uma maneira mais abrangente de pensar sobre a dor da separação. Queremos que você também veja como uma visão expandida pode funcionar durante o relacionamento. Joanna e Grace, gêmeas idênticas, nasceram com um intervalo de alguns minutos, mas por obra do acaso, Joanna nasceu 2 minutos antes da meia-noite do último dia do ano, e Grace pouco depois. Embora tivesse uma diferença de idade de alguns minutos, as duas proclamavam com orgulho datas de nascimentos diferentes. Essas gêmeas também eram muito diferentes na maneira de lidar com os relacionamentos. Grace namorava um engenheiro de sistemas que desenvolvia programas para identificar se diferentes medicamentos interferiam no tratamento um do outro. Ele era considerado um herói por muita gente, pois seu trabalho ajudava a salvar vidas. Grace gostava de estar com ele e adorava o relacionamento. Portanto, ficou arrasada quando o namorado contou que havia se apaixonado por outra. Ela dizia coisas como: "Acho que não era para ser. Pensando bem, aquele não era o relacionamento certo para mim." Ela era dotada de uma capacidade incomum para ver a realidade dos fatos. "Acho que aquele relacionamento só tinha que durar 1 ano", comentava. A irmã contestou: "Você não dizia que ele era o homem da sua vida?" Grace respondeu: "Bem, se ele fosse o homem da minha vida, ainda estaríamos juntos. O fato de o relacionamento ter acabado significa que ele era para durar 1 ano e não a vida inteira." Joanna não conseguia ser isenta, mas não sofria apenas pelo fim do namoro da irmã. Sua dor obviamente determinava a natureza das próprias experiências amorosas, que só tinham 2 estados: ou ela estava em um relacionamento, ou estava chorando pelo fim de um relacionamento. Sua ligação amorosa mais importante foi com o Phil, um atraente comentarista esportivo. Em muitos aspectos, eles eram um ótimo casal, mas ela ainda lamentava o fim do relacionamento anterior com o Max. Com frequência, ela se perguntava: se eu não tivesse cometido os erros que cometi com o Max, será que ainda estaríamos juntos? Quando pensava sobre o relacionamento atual, Joanna ficava com um pouco de medo de repetir os mesmos erros com o Phil. Grace só aconselhava: você precisa esquecer seus relacionamentos anteriores.
Você já aprendeu o que tinha que aprender com eles. Viva o romance de hoje. Esteja com o fio. No entanto, para Joana isso era mais fácil de falar do que de fazer. Mas se eu for quieta demais ou agressiva demais, e se? E se nossa avó tivesse rodas? Rebateu Grace, nós seríamos carros? E muito claro que essas irmãs tinham atitudes bem diferentes quanto a relacionamentos, separações e a transição para novos relacionamentos. Mas elas também tiravam de tudo isso lições particulares, porque mesmo gêmeas idênticas não vêm ao mundo para fazer a jornada uma da outra. Cada um de nós tem um plano de voo individual para a aprendizagem. Muitas vezes tentamos mudar ou entender nossos processos internos e manipular nossas lições, mas a vida sabiamente nos dá o necessário a cada momento, o que não significa deixar de viver a vida e de cometer enganos. Nós não queremos ficar à margem do jogo da vida, sendo meros espectadores. Existe um ponto a partir do qual a autoanálise se transforma em leniência e somos obrigados a agir para mudar. Não podemos controlar os outros ou mudar o passado, mas temos completo controle sobre o nosso diálogo interno. Quando Joana entender que os pensamentos negativos atrapalham o seu relacionamento, só então ela terá a autoconsciência de que seus pensamentos podem criar uma realidade diferente. Pense na seguinte ideia: sei que vou cometer os mesmos erros novamente. Não só podemos mudá-la, como também usá-la como guia para a nossa cura. Ela pode literalmente ser transformada em uma espécie de meditação com um mantra: estou curada dos meus erros do passado. Joana conseguiu superar os erros do passado no relacionamento seguinte. Muitas vezes, pensamos que estamos curados e que tudo vai passar a ser perfeito. A verdade, porém, é que o mundo sempre progride na direção da cura. Logo, para Joana, as coisas nem sempre serão perfeitas, mas, com o tempo, ela avançará para a sua próxima região de cura. Quando você se cura parcialmente, o universo não diz: vamos dar a ela uns 6 meses de calmaria. Pelo contrário, ele pergunta: qual é o próximo aspecto dessa pessoa que precisa ser curado para que ela seja feliz? Muitos caminhos espirituais preconizam que tudo que não se assemelha ao amor virá à superfície para ser tratado. Joana encarou outro traço de sua personalidade que não lhe fazia bem. Ela começou a analisar seu relacionamento com Phil, se perguntando: ele é a pessoa com quem devo passar a minha vida inteira? Ele é capaz de ser um bom pai? Será que o sexo vai ser sempre bom? Meus amigos gostam dele? Minha família o aprova? Talvez você ache essas perguntas razoáveis, e elas são mesmo, mas não é razoável repeti-las 100 vezes por dia. Muita gente não sabe que tem 70 mil pensamentos por dia, mas o impressionante é que a maioria deles é mera repetição. O conceito de Joana de uma vida ou um relacionamento minuciosamente examinados resulta em uma vida ou em um relacionamento que não são plenamente vividos. Não se pode estar presente no momento com toda a franqueza e receptividade quando se está ocupado analisando tudo. Vamos voltar e examinar alguns pensamentos de Joana quando ela está em um relacionamento. Pensamentos que podem afetar o seu sentimento de perda quando ele acaba ou afetar o seu curso. Sua primeira pergunta foi: ele é a pessoa com quem devo passar a vida inteira? A verdadeira resposta para essa pergunta é que Phil é a pessoa certa no momento. Não há vantagem em questionar para além do momento presente. Não se pode colher a felicidade futura. O fato dele estar ali naquele momento mostra que ele é a pessoa certa para aquele momento. Você está começando a entender como isso pode ajudá-lo a viver no presente e com um pé na realidade? Ele é a pessoa certa para hoje. É a pura verdade. Ele é a pessoa certa para toda a minha vida? Pode ser verdade ou não.
Nós simplesmente não somos capazes de saber se vamos passar o resto da vida com alguém. Quando o relacionamento termina, nós sofremos, mas a dor é muito maior quando se acredita que o parceiro era o homem da nossa vida. E agora perdemos o companheiro de toda a vida. Lembre-se de usar essa afirmação. Ele é a pessoa certa para hoje. Vamos falar da segunda pergunta que a Joana se fazia. Ele é capaz de ser um bom pai? Sempre que concentramos nossos pensamentos em outra pessoa, em vez de em nós mesmos, não somos felizes. Joana não deveria se perguntar se Phil será um bom pai, mas sim se ela mesma é capaz de ser uma boa mãe quando chegar a hora. Vamos cair na real. Alguém pode realmente saber se a outra pessoa vai ser um bom pai ou uma boa mãe? Todo mundo acha que um irmão ou um amigo tem tudo para criar bem os filhos, mas na prática todo mundo tem deficiências. Ao mesmo tempo, às vezes somos surpreendidos por pessoas que, em nossa opinião, teriam sido péssimos pais, mas se revelam pais maravilhosos. No fim das contas, se algum dia tiver filhos, Joana só pode controlar as próprias qualidades maternais. Uma afirmação mais positiva para ela seria: vou fazer tudo para ser a melhor mãe possível. A terceira pergunta de Joana foi: será que o sexo vai ser bom sempre? Em uma última análise, o sexo só existe em um lugar, entre as suas orelhas. Como vai ser a sua libido no futuro não vem ao caso. Você só precisa se preocupar com seu próprio envolvimento na experiência sexual. Esta noite, Joana pode lhe levar para o quarto toda a intensidade, sedução, criatividade, excitação e sentimento de aventura que for capaz. Uma afirmação positiva seria: vou trazer tudo de mim para a minha experiência sexual de hoje. Meus amigos gostam dele? Foi a pergunta seguinte da Joana. Seus amigos refletem os pensamentos que você emite. Se você revela dúvida, eles terão dúvidas. Por outro lado, se você transmite pensamentos de felicidade, seus amigos automaticamente sentirão afeto por seu parceiro, porque verão que você está feliz. A afirmação positiva é: meus amigos vão gostar de me ver feliz com ele. E finalmente Joana queria saber: minha família o aprova? Talvez sim, talvez não. Quase sempre nossos parentes assimilam nossas emoções. Se eles não aprovam seu parceiro, lembre-se de que a vida e o relacionamento são seus. A única pessoa que realmente precisa aprovar o relacionamento é você. A afirmação positiva seria: eu aprovo o meu relacionamento. Todos os nossos pensamentos são valiosos. Ninguém consegue pensar de uma maneira durante o relacionamento e de outra maneira totalmente diferente enquanto sofre pela separação. Se durante o relacionamento você pensa de modo negativo e distorcido, sua dor será negativa e distorcida. É vital ver seus pensamentos como um contínuo, porque se você acredita que o relacionamento ia desandar, esse pensamento negativo que permeou a vida a dois vai permear o sofrimento. E quando um novo relacionamento começar, você não vai subitamente pensar com clareza. Pelo contrário, continuará a ser vítima de seus padrões. A dor é a janela que nos dá a oportunidade de examinar nossos conceitos básicos sobre os relacionamentos. Se você sofre bem na perda, viverá bem o relacionamento. Quem se relaciona mal na vida a dois tem outra oportunidade de mudar de atitude sobre a perda e a forma de viver o próximo relacionamento. Saber quem você é. Vanessa acha graça quando se lembra do seu relacionamento dos sonhos. Atualmente, feliz no casamento com um homem que não é o príncipe encantado, ela recorda o primeiro grande relacionamento que teve com humor e afeto, livre de sofrimento. Aos 27 anos, ela ficou encantada quando conheceu o Ron, um pediatra, em uma festa. Ela sempre soube que algum dia encontraria um homem especial que também a achasse especial. Ela ficava imaginando como seria a vida de esposa de um médico. Depois de 11 meses de namoro, Vanessa achou que tinha chegado à meta e à maturidade emocional quando o Ron propôs que fossem morar juntos. É meu destino ser casada com um médico, pensou.
Vou organizar eventos beneficentes para o hospital. Quando meu marido reclamar do trabalho, serei a pessoa que sabe do esforço que ele fez para se tornar o médico que é. Quando alguém falar da fortuna que ele ganha, vou mencionar todos os anos de estudos que foram necessários para ele chegar a essa posição. Vanessa parou de frequentar o café perto de sua casa e passou a tomar chá com outras esposas de médicos. No entanto, nem tudo era perfeito. Ron, às vezes, era arrogante e egoísta. Um dia ela sugeriu que mudassem a decoração do quarto. O lugar parecia um apartamento de solteirão, com um colchão d'água e um bar. Ele reagiu com agressividade, afirmando que não havia nada de errado com o quarto. Ele tinha o colchão de água há mais de 10 anos e o achava ótimo. A não ser, é claro, quando precisava trocar a água, porque a cama ficava muito fria na primeira noite, após a troca da água. Diante disso, ela tirou da cabeça a ideia de mudar o quarto, sabendo que no futuro a oportunidade de mudar a decoração surgiria. Eles comemoraram o primeiro aniversário de namoro com uma viagem para a ilha de Maui, o lugar favorito de Ron. Vanessa, no entanto, levou um convidado, o seu medo. Quando ela perguntou ao namorado se ele já tinha levado outras mulheres àquele lugar, ele respondeu: "Claro, este é o meu lugar favorito. Vim aqui com outras namoradas e também sozinho. Uma vez conheci uma garota que acabei namorando." A honestidade dele só deixou Vanessa mais insegura. Portanto, vamos analisar o que ela pensava a essa altura. Será que sou só mais uma para ele? Um número? Se eu não tivesse vindo com ele, será que ele teria encontrado outra mulher para lhe fazer companhia? Algum dia ele vai querer casar comigo? O que ela realmente queria saber era: será que significo alguma coisa para ele? Ele me ama. Mas o problema não era esse. Não era um pensamento específico. O fato é que todos os pensamentos de insegurança poderiam ser resumidos em 3 curtas frases: sou invisível, não estou à altura, sou completamente substituível. Quando você se encontra na negatividade como Vanessa fazia, a vida fica pior. Mas se pensa positivamente, a vida melhora. Ron podia ser arrogante, mas que tipo de pensamento ele captava de Vanessa? Ela se sentia indigna de ser amada, sem valor e invisível. O que fazia nela para despertar o amor? Ou, para ser mais exato, as perguntas pertinentes são: quem estava ali para ele amar? Se Vanessa não se valorizava, como poderia ser valorizada por ele? Gostaríamos de poder dizer que os dois se divertiram muito em Maui, mas o fato é que ela personificou as próprias inseguranças. Ele ficou ainda mais distante. Quando voltaram da viagem, Ron esperava que a vida voltasse ao normal, mas os pensamentos inseguros continuaram a perseguir Vanessa. Aposto que outras mulheres já moraram nesta casa, pensava. Ela remoeu essa ideia tantas vezes que acabou precisando saber a resposta. Então perguntou bruscamente: alguma outra mulher já morou nesta casa com você? Mais uma vez, Ron foi sincero: sim, mas que diferença isso faz? É você que está aqui agora. Eu só precisava saber, respondeu ela. Porém, alguns dias depois perguntou: quem terminou o relacionamento? Foram elas ou foi você? Ela tinha deslocado o foco, deixado para trás as questões do relacionamento e passando a pensar no fim do relacionamento. Ela parou de aproveitar a vida e já estava sofrendo pela perda. Ron percebeu que não adiantava tentar tranquilizá-la. Ele podia sentir o vazio e a carência dela puxando o relacionamento para baixo. Enfim, as palavras negativas que ela esperava foram pronunciadas. Vanessa, acho que você deveria se mudar. As afirmações negativas se tornaram concretas, os piores temores de Vanessa. Ela implorou que ele voltasse atrás, mas Ron estava decidido. Cheia de ressentimento, Vanessa se mudou. Ela via a confirmação de suas certezas. Tinha sido apenas mais um número para ele, mais uma namorada e nada mais. Durante alguns dias, Vanessa viveu um abismo de trevas.
todos os pensamentos e inseguranças que ela levara para o relacionamento deram forma a seu sentimento de perda. Ela continuou a alimentar pensamentos negativos ao buscar os seus pertences no apartamento dele e se mudar para a casa de Ivone, uma velha amiga. Depois de alguns dias, Ivone a repreendeu. Preste atenção no que você diz. Dá para entender porque ele não quis ficar com você. Nem você quer a sua companhia. Você não tem autoestima. Ele havia sim, como você se descreve. Quem é você? Você se conhece? Ainda presa a afirmações negativas, Vanessa jurou que faria o ex-namorado sentir falta dela. E sabia exatamente como. Ela ainda tinha a chave da casa e sabia que quarta-feira era o dia especialmente cheio em seu consultório. No horário em que ele estava atendendo o primeiro paciente, ela foi ao apartamento. Vanessa lembrava bem dele reclamando do frio na primeira noite depois de trocar a água do colchão. Portanto, ela passou as horas seguintes esvaziando o colchão de água, sentada ao lado da cama, vendo a água ser drenada e pensando na solidão e no frio que o Ron sentiria naquela noite. Ele ia querê-la de volta. Quando a água terminou de ser drenada, ela começou a encher novamente o colchão. Depois arrumou a cama como se nada tivesse acontecido e foi embora. Na manhã seguinte, certa de que ele desejaria intensamente a sua presença durante a noite, Vanessa ficou ao lado do telefone esperando sua ligação. Às 16 horas, incrédula, com a falta de notícias, ela resolveu telefonar para o consultório de Ron. Ele atendeu e ela perguntou como ele estava. Bem, respondeu ele, suando distraído. Frustrada, ela insistiu. Você dormiu bem? Sim, dormi muito bem. Ela desligou o telefone pensando em todo o esforço que fizera para deixar o ex-namorado infeliz e solitário. Ela queria que ele sentisse tanta dor quanto ela sentia. Quando Ivone chegou em casa, Vanessa lhe contou o que fizera. Vanessa, veja onde você chegou com essas ideias, disse a amiga. Você está sabotando a cama dele para fazer sentir a sua falta. Mas onde está você nessa situação? O que você tem de tão bom para ele sentir a sua falta? Onde estava o seu sorriso, a sua risada, o seu estilo, o seu amor por jogos de tabuleiro, a sua personalidade calorosa? Você se tornou completamente invisível e o acusa de não enxergar ou de vê-la só como mais uma. Ótimo! Agora você é a mulher maluca número 5, que esvaziou um colchão de água para fazer o namorado sentir a sua falta. Ninguém vai pensar que você é especial se você não se sentir especial. A recomendação de Ivone finalmente fez Vanessa perceber seu hábito de pensar de maneira negativa. Ela sabia que o que fizera com o colchão de água tinha sido ridículo, mas não havia ligado os pontos. Agora seria preciso abrir a consciência para a dor da perda, senti-la e lidar com ela. Finalmente, ela entendeu que se não assumisse o controle da própria vida, ninguém assumiria. Nos anos seguintes, Vanessa procurou entender seu papel no mundo, não como esposa de um médico ou de qualquer outra pessoa. Por vontade própria, ela passou a fazer trabalho voluntário em instituições de caridade e também procurou descobrir o seu lugar favorito no mundo, em vez de adotar o lugar favorito de um cara qualquer. Começou a enxergar a própria vida como uma semente que precisava nutrir e não como uma videira que se apoia no muro de alguém para crescer. Ela se deu conta de que olhar apenas para o outro era uma distração que a impedia de cumprir sua principal tarefa no relacionamento, conhecer a si mesma. Depois de continuar a se dedicar ao próprio crescimento durante alguns anos, ela conheceu Hank, um homem maravilhoso que a amava por suas próprias qualidades. A trama do colchão de água passou a ser apenas uma história engraçada, contada de vez em quando nas festas por Vanessa ou por qualquer outra pessoa. Quase sempre ela encerra o relato com: se você pensar em coisas negativas, vai acabar perdendo um dia inteiro esvaziando o colchão da água de alguém.
Quando você pensa positivo, acaba sendo feliz e dormindo bem. E o que dizem? Quanto mais penso em você, menos penso em mim. Cada um de nós só precisa se concentrar em uma pessoa, a única que conseguimos mudar. É quem olha para nós no espelho. É sempre um trabalho interno. No fim das contas, Vanessa percebeu que não tinha agido daquela maneira só para fazer Ron sofrer tanto quanto ela. O problema era a sensação de abandono quando estava com ele. Talvez o mais importante tenha sido compreender que ela própria havia se abandonado. Ela descobriu que, ao se permitir chorar pela perda, também conseguira abrir caminho para analisar a sensação de abandono, vê-la com amor e compreensão e, por fim, curá-la. Isso é o que se chama sofrer bem. Quando começamos a ver os relacionamentos com outros olhos, reconhecemos que eles têm ritmo próprio. Alguns duram a vida toda, outros algumas décadas, anos ou meses, mas não se deve julgar esse aspecto. Não faz diferença quanto tempo você esteve com alguém. A separação justifica um período de luto. Sofrer por uma separação nos dá a oportunidade de entender nossos próprios arquétipos, tanto benéficos quanto os prejudiciais. Algumas pessoas ficam apavoradas quando se dão conta das afirmações negativas que repetem ao sair de um relacionamento. Mas esses podem ser momentos de revelação que nos aproximam do amor e da cura verdadeira. Talvez essa seja a primeira oportunidade em que percebemos que o nosso modo de sofrer pela perda do relacionamento revela como agíamos na vida a dois. Assim que localizamos as afirmações negativas, podemos transformá-las em fórmulas positivas que renovam nossa vida e amores futuros. A pessoa errada pode ser a pessoa ideal. Muita gente pensa que este relacionamento ficou amargo ou que aquele foi uma perda de tempo e considera aqueles meses ou anos irrecuperáveis. No entanto, a verdade é que cada relacionamento é uma experiência única e pessoal que foi programada exclusivamente para nós, quer tenha durado uma semana, meses ou década. Aos 30 anos, Marisa ainda era solteira. Tivera 2 relacionamentos que a deixaram com uma sensação terrível de abandono, portanto, decidiu ser proativa e tomar a iniciativa. Ela se cadastrou em um site de encontros e ficava verificando diariamente se alguém tinha piscado, flertado ou mandado algum e-mail. Ela decidiu conhecer todos os homens que se mostraram interessados. Assim foi, uma sucessão de almoços e jantares, cafés, drinks. Quando a empresa em que trabalhava mandou para um congresso em outro estado, o homem sentado ao seu lado no voo de volta para sua casa se mostrou muito interessado. Gentilmente, ele se apresentou. Eu sou o Will. Meu nome é Marisa. Eles passaram 1 hora conversando animadamente. Marisa adorou a energia dele. E quando a comissária de bordo anunciou que logo estariam aterrissando, Marisa correu para o banheiro para se arrumar. Ela olhou o rosto no espelho e pensou em colocar alguma maquiagem para agradá-lo. Então se deu conta. Ora, ele já me viu sem maquiagem e parece ter gostado. Quando Marisa voltou a seu assento, Will sugeriu: eu ficaria muito feliz, e espero que você também, se aceitasse jantar comigo. Ela sorriu e respondeu: eu não lhe negaria o prazer de trazer essa felicidade para a minha vida. Que tal amanhã à noite? Ela adorou a eficiência com que ele fez os planos e até escolheu o horário e o restaurante. No jantar, conversaram como se fossem velhos amigos. Will propôs: para o nosso segundo encontro, você está disponível para jantar amanhã à noite? Ela aceitou o convite. No fim da segunda noite, ela disse: nem preciso dizer que quero muito te encontrar novamente. Quando você vai estar livre? Marisa respondeu: 3 noites seguidas parece demais, e estaríamos violando todas as regras de namoro. Então vamos nos encontrar amanhã. A intimidade era fantástica, a companhia fantástica, o sexo, claro, também era fantástico. Marisa tinha certeza de que esse era o cara certo, aquele
que ela passara a vida toda esperando. Na quinta-feira à noite, ela perguntou: como é seu final de semana? Presto consultoria para algumas organizações sem fins lucrativos, explicou Will. Neste fim de semana, vou coordenar uma reunião do conselho diretor de umas delas, mas volto no domingo à noite. Aonde você vai? Perguntou Marisa. Algum lugar aonde eu também possa ir, ficar em algum spa enquanto você trabalha? Vai ser difícil, lamentou Will. Temos muitos jantares marcados e não vou ter tempo nenhum para ficar com você. Marisa sentiu uma contração de estômago, mas tentou não demonstrar ansiedade. Ela queria dizer que eles poderiam ao menos dormir juntos, mas sentiu que estaria insistindo muito. Ligo para você na segunda de manhã, assim que eu chegar. Aí podemos combinar alguma coisa, prometeu ele. Marisa estava com a cabeça nas nuvens e só conseguia pensar nele. Imediatamente suspendeu seu perfil no site de encontros. No sábado à noite, foi jantar com as amigas mais próximas e contou sobre Will. Uma aconselhou: vá com calma, porque você ainda não conhece direito esse cara. Outra sugeriu: não saia com ele toda noite, não seja tão disponível. Os homens gostam da caça. Contudo, a terceira protestou: vocês são descrentes demais. Deixa ela se divertir, ser espontânea. Marisa apenas sorriu, sem se abalar. Ela acreditava que as coisas estavam indo bem. Na segunda-feira pela manhã, ela não largou o telefone. Às 11h30, quando Will finalmente telefonou, ela estava uma pilha de nervos. Você tem tempo livre esses dias? Perguntou Will. Acho que estou livre hoje à noite, respondeu ela. Os dois riram. Ela se sentiu menos mal porque tinha reservado a noite para ele. Eles tiveram mais um encontro maravilhoso e Marisa percebeu que nunca tinha sentido tanto amor, se sentido tão completa. Eles continuaram a se encontrar toda noite durante a semana inteira. Porém, na quinta-feira à noite, ele avisou de novo que passaria o final de semana fora. Não costumo ter 2 reuniões de consultoria em fins de semana seguidos, mas na primavera isso acontece. Mais uma vez, na segunda-feira pela manhã, Marisa ficou à espera do seu telefonema. Ao meio-dia, ainda sem notícias. Ela resolveu ligar para ele. A chamada caiu na caixa postal. Ela tornou ligar às 14, depois das 16, deixando uma mensagem, mas não obteve resposta. Apesar de muito preocupada, ela se controlou. A reunião deve ter se estendido por mais um tempo do que ele esperava, ela pensou. Porém, quando a terça-feira passou sem que ele entrasse em contato, ela começou a ficar realmente assustada. Será que ele tinha sofrido algum acidente? Será que ele estava bem? Talvez tivesse perdido o celular? Mesmo assim, se fosse esse o caso, ele poderia ter pedido emprestado o celular de alguém para ligar para ela. Na terça-feira à noite, o telefone dele passou a informar: este número de telefone não possui caixa postal. Marisa ficou com raiva. Ela ligou para uma das amigas e explicou o que estava acontecendo. Opa! Reagiu a amiga. Você precisa pisar no freio e cair na real. Você acabou de conhecer esse cara. Na quinta-feira à noite, ela se encontrou com outras amigas em um bar para avaliar a situação. A primeira perguntou: você já foi na casa dele? Nós falamos nisso, mas ele disse que um cavalheiro sempre vai buscar a dama e levá-la em casa. Por isso sempre acabamos ficando na minha casa. E o que ele quis dizer é que ele é um cara casado, sempre pega a dama em casa. Marisa ficou chocada com a acusação. Will não é casado. A amiga olhou para ela por alguns instantes e continuou: para pensar. Ele nunca está com você no final de semana porque está com a família. Ele desapareceu porque viu que essa história não tinha saída. Talvez ele esteja casado, explicou a primeira amiga, e percebeu que gosta muito de você, mas precisa acabar com essa situação. As amigas não ajudaram muito a confortar Marisa. Ela voltou para casa cedo, esperando encontrar um recado de Will na secretária eletrônica, mas não havia nenhum. Durante a semana seguinte, ela esperou por alguma notícia dele a qualquer momento, mesmo que fosse uma despedida. Aí, depois de algumas semanas, a raiva que sentia se transformou em fúria ao pensar em como os homens podiam ser canalhas.
Ela começou a duvidar dos próprios sentimentos e se sentiu realmente lesada. De uma hora para outra, o status de Will passou "ele vai telefonar" para "ele não vai telefonar". Muitas semanas depois, ela continuava ligando para o celular dele de vez em quando, mas o número tinha sido cancelado. Marissa chegou à conclusão de que ele só podia ser casado. Senão, por que chegaria ao extremo de cancelar o telefone celular? Ela não podia acreditar que o aparelho fosse um pré-pago, descartado. Se aquele fosse seu telefone de verdade, ela poderia ter detonado o casamento dele com uma única chamada. As amigas estavam certas, e ela tinha sido uma idiota. Ela ficou obcecada pelo mistério de Will. Será que ele tinha uma família? Que tipo de pessoa faz uma coisa dessas? Saber que fim ele levara e por que tinha feito o que fez se tornou sua obsessão. Quanto mais pensava nele, mais infeliz ficava e mais se sentia abandonada. Marissa se trancou em casa, mergulhada na depressão e na amargura. Nunca tinha sentido tão sozinha. Mas após algumas semanas, ela caiu em si. Por que estou sofrendo há 5 semanas por conta de 8 encontros em 2 semanas? Ela deu graças a Deus por não ter ficado com ele durante meses, porque certamente precisaria de muitos anos para se recuperar. Ela percebeu que tinha dado ao Will mais do que ele merecia. Mas o principal é que não podia ficar sofrendo tanto apenas por aquele homem. 6 semanas depois, Marissa se inscreveu novamente no site de encontros. As amigas ficaram contentes, mas aconselharam a levar as coisas com calma e não se precipitar. Passei 6 semanas chorando as mágoas, concordou Marissa. Me senti tão só. Sempre me sinto rejeitada pelos homens, mas não posso continuar desse jeito. Estou começando a acreditar que os meus sentimentos de perda não têm muita relação com o namoro ou namorados. Você não precisa namorar se não estiver afim, confirmou uma das amigas. Marisa discordou. Não são os encontros que precisam mudar. Eu preciso parar de me sentir sempre rejeitada. Por estranho que pareça, sair com Will foi uma excelente lição, porque eu tinha certeza de que ele era o homem da minha vida, e isso me mostrou como caio em armadilhas que eu mesma preparo. Mas já lutei bastante para mudar e pensar de outra maneira. Ela se referia à autoanálise e às afirmações que costumava fazer. Ela percebeu que diariamente fazia alguma afirmação. Em geral, era alguma coisa prejudicial. Com o Will eu me sinto completa. Preciso de alguém que me complete. Sou feliz quando estou com alguém. No entanto, ela passou a combater esses sentimentos com novas afirmações que aprendeu enquanto trabalhava a dor da separação. Eu cuido de mim. Os homens podem ir e vir, mas eu sempre vou me amar e me apoiar. Não sabemos o que o Will tirou dessa história, mas sem dúvida ele também terá aprendido uma lição. Como causou sofrimento, Marisa poderia dizer: não vou me preocupar porque o karma vê tudo. A jornada existencial dele não é da minha conta. Pode parecer estranho, mas Marisa entendeu que o seu interlúdio com Will foi um presente. Ele era a pessoa ideal para ajudá-la a trabalhar seu problema de rejeição, e apesar de não sabermos como, ela também foi perfeita para ele. É fácil julgarmos que Marisa conheceu um crápula, mas o que estamos afirmando sobre o universo? Ele mandou aleatoriamente um homem insensível para Marisa? Por que o universo faria isso? Só para arruinar a vida dela? Haveria uma razão para isso? Se o universo é onisciente e cheio de amor, sempre nos levando na direção da cura, então Will foi mandado para Marisa por uma boa razão. Ela estava pronta para usar aquele homem e aquele momento da vida como meio de lidar com seus problemas de rejeição. Portanto, de certa maneira, o homem errado foi o homem perfeito para promover essa cura. Em relacionamentos íntimos, em geral, as pessoas têm os mesmos problemas, porém em sentidos inversos. Se você tem dificuldade para amar, atrairá alguém com a mesma dificuldade. Se o seu problema é com poder, o seu parceiro terá o mesmo problema.
embora os aspectos possam ser diferentes. Além do mais, isso pode não ser tão perceptível. Se uma pessoa é autoritária porque não se sente poderosa, o parceiro pode adotar uma atitude submissa por medo de manifestar o próprio poder. Um casal pode ter problemas com dependência química, mas enquanto um é viciado, o outro pode ser codependente ou o seu salvador. Se a dificuldade de ambos for o medo, enquanto um lida com a situação manifestando ousadia e coragem, o outro mostra timidez e não decide nada. Os semelhantes muitas vezes se atraem, mas com tendências opostas. Em outras palavras, em qualquer relacionamento, um parceiro prepara as panquecas e o outro come. Isso quer dizer que, quase sempre, quando existe um problema, um parceiro quer dialogar e resolver a questão, enquanto o outro prefere deixar a poeira baixar e o problema se resolver sozinho. O mais confrontador se exaspera e insiste, e sua recusa em discutir o problema leva o outro a fazer o mesmo. Os dois acham que o outro tem um problema que não consegue gerenciar. Contudo, na realidade, cada um é perfeito para o outro naquele momento daquele relacionamento. O ausente e o carente. Outro exemplo de jogo entre parceiros é conhecido como o ausente e o carente. Enquanto muitas pessoas se sentem abandonadas, outras não conseguem lidar com a autoridade. Não surpreende saber que o parceiro é filho de pais ausentes, enquanto o outro teve pais controladores. Ao crescer, um se torna arredio e o outro revela carência. Também não surpreende que esses dois estejam juntos na vida. Essa proposta pode parecer exagerada, mas muita gente tem um pouco dos dois tipos dentro de si. Enquanto o indivíduo negligenciado pelos pais, o carente, muitas vezes teme ser abandonado pelo parceiro, aquele que foi muito reprimido, tem medo de ser controlado no relacionamento. Como o universo une magicamente essas duas pessoas para que ajudem na cura desses problemas? Os carentes acabam por aprender a não se negligenciar, enquanto os que foram muito reprimidos precisam se sentir confiantes de que ninguém pode controlá-los. As pessoas com aversão a controle costumam se irritar com os parceiros e se isolar, o que naturalmente complica o medo que os parceiros têm de ser abandonados. No entanto, o fato é que os primeiros não estão sendo controlados, eles simplesmente são escravos do próprio passado, que continua a controlá-lo. Quando esses indivíduos se sentem pressionados em uma discussão, geralmente estão revivendo o passado. Portanto, é verdade que estão sendo controlados, mas não pelo parceiro, e sim pelo seu passado. Algumas afirmações podem ajudar. Ninguém pode me controlar. Só eu mando em mim. Quando eu me sinto reprimido, deixo o passado para trás, com amor, e mergulho no momento presente. Sou livre para fazer o que quiser, a escolha é sempre minha. Quem tem dificuldade em aceitar a autoridade pode se curar ao reconhecer a própria liberdade e entender que causa e efeito existem para toda experiência, mas não são criadas pelo parceiro. Esses indivíduos são livres para se relacionar com outras pessoas, mas o resultado pode ser um relacionamento que não vai adiante. Eles podem contestar a expectativa do parceiro de ser prioridade no relacionamento, mas com isso, igualmente, eles talvez não sejam prioridade, o que pode não ser muito agradável. Tudo isso vale também para a pessoa carente. Quando se sentem negligenciados, os indivíduos carentes buscam apoio nos outros, o que automaticamente desperta o problema do parceiro com um ser controlado. Quando está se sentindo abandonado, o carente também está vivendo no passado. Se ele deixar essa questão definir o relacionamento, automaticamente vai se sentir desprezado, mesmo que o outro tenha maior dedicação. Algumas afirmações úteis nesse caso. Só quem pode me abandonar de verdade sou eu mesmo. Eu estou sempre do meu lado. O universo me ama e cuida de mim. Pessoas ausentes e carentes são arquétipos comuns. O fato é que todo relacionamento foi programado à perfeição
para promover a cura. Quando um relacionamento termina e nos entregamos à dor, podemos receber a cura e amadurecer, ou podemos permanecer estagnados. O relacionamento acabou, portanto, é natural sofrer, mas pare um instante e pense no que você aprendeu, para poder colher os frutos desse conhecimento. Caso contrário, você repetirá o mesmo jogo com outra pessoa. Descobrindo as dádivas de um relacionamento. Bárbara era terapeuta quando conheceu Craig, que trabalhava em vendas. Ela tinha 30 anos e ela tinha 30 e poucos anos e ele era um pouco mais velho. Ele era funcionário de uma grande empresa, mas também dava consultas de astrologia nas horas vagas. Ela adorava o fato dele ser um pouco estranho e querer levar uma vida diferente. Craig almejava no futuro ser astrólogo em tempo integral, porque detestava vender para as pessoas coisas que elas não queriam e de que não precisavam. Ele só trabalhava com vendas porque essa fora a profissão de seu pai. Bárbara, por sua vez, tinha uma mente muito aberta. Seus longos cabelos loiros pareciam atrair a luz do sol. Craig invejava a vida de Bárbara porque, segundo ele, a dela era em cores, enquanto a dele era cinza. Ele dirigiu o carro da empresa e ela gostava da estabilidade profissional dele, da garantia de um contra-cheque toda semana. Mas Greg estava insatisfeito com a própria vida e determinado a encontrar uma saída de seu mundo e uma entrada para o mundo dela. Bárbara sugeriu que ele iniciasse essa jornada encontrando um mestre espiritual. O mestre que ele encontrou foi um nativo americano que fumava cigarros de cravo, o que levou Greg também a fumá-los. Bárbara ficou chocada. Ela era contra o tabagismo e não podia aceitar que ele tivesse decidido fumar. Quando ela proibiu cigarros dentro de casa, Greg alegou que tinha o direito de fumar no escritório. Os dois chegaram a um acordo conciliatório. Ele também decidiu que não queria mais um emprego regular, pensando que sair do mundo corporativo certamente o ajudaria a progredir no mundo criativo. Greg acreditava que a empresa estava sugando toda a sua energia, portanto ele pediu demissão, abrindo mão do carro da empresa, do salário. Ele queria ganhar a vida como astrólogo, mas apesar de ter preparado tudo, os clientes não apareceram. Como você pretende montar seu negócio? Perguntou Bárbara. Ele não tinha nenhuma resposta. Achava que o espírito traria os clientes que sua carreira deslancharia por si mesma. Ele também achava que não necessitava de bens materiais, afinal, se precisasse ir a algum lugar, poderia usar o carro de Bárbara. Ela, no entanto, detestava o fato agora de ser responsável por garantir o meio de transporte dele. No dia seguinte, a madrugada que passou acordado, lendo as efemérides, Greg anunciou: segundo os astros, só vou começar a ganhar dinheiro a partir do final do ano que vem. Acho que vou precisar pegar seu dinheiro emprestado até lá. Ele não pediu, apenas informou o que faria, como se soubesse o futuro. Quando recebeu a fatura do cartão de crédito, foi a gota d'água. Sem saber, ela estivera o tempo todo pagando os cigarros de Greg. Financiar o vício dele certamente não estava nos planos de Bárbara. Ela saiu, comprou para ele um carro usado por $1.200 e disse: aqui está o seu presente. Dou a maior força para você correr atrás do seu sonho. Ele foi embora de má vontade e ela se sentiu traída e abandonada, apesar de tê-lo dispensado. Sentiu que o comportamento dele foi como uma propaganda enganosa. Como terapeuta, Bárbara acreditava que o objetivo do relacionamento era permitir que as duas pessoas evoluíssem juntas e não conseguia entender como ela e Greg haviam se distanciado. A busca espiritual dele fez com que ela se sentisse usada e explorada financeiramente. Em seu processo de luto, ela também estava com muita raiva de si mesma, por não ter sido firme mais cedo. Ela tinha visto os sinais de que a relação estava tomando uma direção inaceitável, mas não lhe deu atenção. Também deu muita liberdade ao parceiro, porque não queria prejudicar a jornada espiritual que ele escolhera.
Depois da separação, ela só conseguia pensar: como fui idiota. Torturava-se, perguntando: até onde vai a minha estupidez? Ela passou a gastar muita energia lamentando os erros cometidos, até que uma amiga interveio: você precisa parar com isso. Você não é tola, mas está se enxergando como inepta na vida e nos relacionamentos. Bárbara percebeu que seu conceito de duas pessoas crescerem juntas era só parcialmente correto. Em última análise, juntas ou separadas, as pessoas crescem de qualquer maneira. No entanto, como terapeuta, quanto como ser espiritualizado, ela cometeu o erro de pensar que crescer sempre implica evoluir para uma convergência mútua, em vez de cada um evoluir na direção do maior benefício para os dois. Finalmente, ela foi capaz de ver que seus relacionamentos eram comandados pelo medo, especialmente o medo de ficar só e de ser abandonada pelo parceiro. Quando conseguiu aceitar o conceito de que tudo dera errado e de que Greg não tinha sido o homem errado, Bárbara entendeu as lições. Começou a compreender que até mesmo possíveis erros ainda podiam trazer ensinamentos para ela, e também a diferença entre conseguir o que se quer e deixar acontecer o que atende um propósito maior. Ela agora tenta viver de acordo com as seguintes afirmações: o amor dirige todos os meus relacionamentos. Todos os meus relacionamentos evoluem para o meu maior benefício. Tudo corre bem em meus relacionamentos. A pessoa com quem vivo tem dádivas para me oferecer. Anos depois, Bárbara e Greg se reencontraram no Facebook. Ele havia se formado em psicologia e tinha o seu próprio consultório. Greg estava preparando os clientes para sobreviver ao fim do mundo, que, segundo ele, teria sido em 2012. Ao fazer uma retrospectiva do que as vidas deles tinham em comum, Bárbara viu claramente que não era para ficarem juntos para sempre. O relacionamento aconteceu para que ela pudesse ver o mundo dele, e ele pudesse ver o mundo dela, e cada um dos dois pudesse seguir na direção do seu destino pessoal. Ninguém fracassou. Relacionamentos são assim mesmo. Apesar de nós tentarmos desesperadamente torná-los diferentes, mais profundos ou mais gratificantes, depois da separação, algumas vezes procuramos um novo amor. Portanto, lembre-se de que quando você estiver pronto para uma nova lição, o instrutor aparecerá. Quando chegar sua hora de iniciar um novo relacionamento, alguém vai aparecer. Para muitas pessoas surgem dificuldades quando elas se concentram em alguém por quem sentem atração. Elas acham que estão apaixonadas por aquela pessoa ou ficam simplesmente fascinadas. Porém, em alguns casos, o amor e os sentimentos não são retribuídos. Se lembre de que sempre temos escolha. Podemos continuar a correr atrás da pessoa desejada ou podemos soltá-la amorosamente para o universo. Visão de contos de fada. Nos filmes, quando o personagem principal se apaixona por alguém que não sente o mesmo, ele ou ela continua tentando conquistar o amor não retribuído. No fim do filme, o objeto da afeição se dá conta de que o personagem principal é a pessoa ideal. Geralmente, em um grande evento público em traje de gala, na vida real, quase sempre o outro diz: "Não, obrigado", ou "Desculpa, mas você não faz meu tipo". O que você pensa sobre essa situação? Ela não me quer, mas um dia vai querer. Vou fazer ele me amar. Ou ainda, um dia ele vai ser meu. Você é capaz de simplesmente aceitar a verdade? Por que deixar a sua visão de conto de fadas dirigir a situação? Esse é um momento em que você está tentando de tudo, mas na verdade deveria estar sofrendo. Será que você consegue sofrer completamente pela rejeição e então seguir adiante? Por que correr atrás de alguém que não quer estar com você? Para que sobrecarregar sua consciência com esse tipo de carência? Em vez disso, use as seguintes afirmações: alguém que me ama está a caminho. A pessoa certa para mim vai me encontrar.
Não tenho que convencer ninguém a me amar. A pessoa certa vai me amar. A dor que sentimos no final de um relacionamento, às vezes, é uma visão equivocada de que nada deu certo e que a vida vai mal. É claro que depois de uma separação a solidão dói, mas deixar que a sua mente pense apenas na solidão vai deixá-lo ainda mais infeliz. Reconheça a presença dela e prepare a sua consciência para receber pensamentos mais positivos. Olhe para a sua dor e se pergunte: se tudo está acontecendo como deveria, o que mais eu estou sentindo? Se conseguir se distanciar da dor da perda, você poderá cair em um buraco inferior causado por uma ferida antiga e finalmente se livrar dela. Por trás do sofrimento, talvez você descubra uma reincidência do sentimento de abandono. Talvez o descaso de seus pais quando você era criança, ou a rejeição do seu primeiro amor. A cura dessas feridas não garante que seu próximo relacionamento vai dar certo, mas é importante que você tenha uma visão clara de que na realidade relacionamentos errados não existem. Se estiver achando que terminar um relacionamento é extremamente difícil, saiba que você não é o único. A maioria das pessoas sabe como começar e terminar relacionamentos, mas poucas aprendem a completá-los. Todo relacionamento acontece para sua cura. Sofrer depois de uma separação abre uma janela para curarmos feridas e começarmos de novo. Todo relacionamento nos dá uma oportunidade de encarar o medo e a raiva. Porém, o mais importante é que eles nos permitem chegar mais perto da verdadeira cura e do verdadeiro amor. No fim das contas, com suas forças misteriosas e magníficas, os relacionamentos são os nossos guias e nos ensinam a amar e respeitar uns aos outros, assim como a nós mesmos. Talvez eles nunca produzam a exaltação emocional duradoura que desejamos, mas no período de sofrimento que segue a uma separação, vemos que não somos deficientes ou incompletos. O resultado pode ser uma cura. Abandonamos nossas motivações mundanas nos relacionamentos amorosos e deixamos de lado as dúvidas sobre quem vai nos amar, por quanto tempo. Transcendemos todas as separações para encontrar um amor mágico e divino, criado exatamente para nós por uma força maior. Muitas vezes, um relacionamento não corresponde às nossas expectativas. Então é fácil presumir que a pessoa ou o relacionamento está errado. Dizemos que foi um desperdício de tempo, mas não existe desperdício no universo. Se o universo tivesse mandado para você alguém maravilhoso e cheio de amor, mas sua consciência não estivesse preparada para isso, a pessoa simplesmente não seria certa para você naquele momento. O indivíduo, ou o relacionamento, ou a situação diante de você, nesse exato momento, foi divinamente pensado para a sua cura. Quando você aceitar que é a pessoa certa para esse momento de sua vida, estará plantando as sementes sagradas que irão curá-lo de maneiras que você nem pode imaginar. O universo, aí você pode usar essas frases positivas. O universo me envia as pessoas perfeitas para lições perfeitas. Meu destino é ser feliz. Todas as pessoas e situações estão me levando na direção do que é o melhor para mim. Encontrando o amor dentro de nós. É possível que você já tenha ouvido muito sobre autoestima, a ideia de que o amor maior por você está dentro de si. Portanto, gostaríamos de dedicar algum tempo a entender como a autoestima opera e com que objetivo. Você também pode achar estranho falarmos de amor próprio, em um capítulo que se trata da dor de perder alguém em uma separação. A tristeza e a solidão precisam ser admitidas e respeitadas, mas por detrás delas existe um vazio imenso, muito maior do que a ausência deixada pela outra pessoa. Esse vazio costuma causar tanta dor quanto o fato de perder quem amamos ou mais. A causa desse vácuo não é a ausência da outra pessoa, mas a falta da autoestima.
Imagine que temos um grande reservatório. Quando ele está vazio e surge alguém para enchê-lo de afeto e carinho, temos uma sensação maravilhosa de que o amor chegou à nossa vida. Contudo, também sentimos uma carência enorme, porque o nível do reservatório sobe e desce drasticamente com os altos e baixos do relacionamento. Então, quando aquela pessoa vai embora, não sobra nada, e esse tipo de vazio é arrasador. Mas se tivéssemos nossa própria reserva de amor, ou seja, e se a chegada de alguém na nossa vida simplesmente aumentasse essa reserva, que diferença isso faria em seus relacionamentos? O sofrimento é o medidor que nos permite avaliar como estamos nessa área. Naomi conheceu Gary, um homem muito interessante, em um evento para solteiros. Ela achou ótimo tê-lo conhecido nessas circunstâncias, porque não havia dúvida de que ele estava procurando alguém. O objetivo do evento era esse. Eles tiveram vários encontros durante 3 semanas e Naomi estava gostando de conhecer Gary. Ela não esperava que aquilo fosse durar para sempre. Estava apenas desfrutando o tempo que passavam juntos. Eles encontraram alguns amigos de Naomi no cinema certo dia e foram convidados para ir dançar no sábado à noite. Eles combinaram de se encontrar em uma casa noturna e todos se divertiram muito. Uma hora, o outro casal começou a tirar fotos com o celular. Primeiro pediram a Naomi para fotografá-los. Depois, Naomi pegou o próprio celular e se fotografou com Gary. Enquanto posavam, o rapaz a abraçou carinhosamente e, de repente, ela sentiu uma onda de amor. A amiga dela disse: "Mais uma foto só por garantia", e Naomi se derreteu nos braços de Gary. Na manhã seguinte, ela mostrou as fotos para as amigas que comentaram: "Parece que vocês dois estavam em uma ótima." A moça pensou no amor que sentiu ao ser abraçada e constatou como sua percepção era diferente do que teria sentido 10 anos antes. Naquela época, teria dito: "Nunca senti tanto amor quanto na noite passada. Gary é incrível. Ele deve ser um homem da minha vida." Nos 10 anos anteriores, ela havia trabalhado tanto a percepção de si mesma que já acreditava na hipótese que Gary ter um amor sem igual que só se manifestou com ela. Ela sabia, de alguma maneira, ele despertar o amor que já existia dentro dela. Não foi o abraço dele a causa da onda de amor entre eles. Pelo contrário, ela havia tomado a decisão inconsciente de sentir todo aquele amor. Depois de 3 semanas de convívio, ela também sabia que Gary era um cara maravilhoso, mas não podia afirmar com toda honestidade que ele era o grande amor da sua vida. Agora, talvez, você esteja especulando se o relacionamento prosseguiu. Os dois continuaram namorando, e ela poderia acrescentar que era um namoro saudável. Ela sabia que tinha evitado uma armadilha perigosa, característica do seu antigo padrão de pensamento. No passado, ela acreditaria ter encontrado o melhor homem do mundo, a única criatura que possuía a chave do amor mais profundo que ela poderia sentir. Teria sentido enorme necessidade do amor que só ele seria capaz de irradiar. Naquele momento, no entanto, ela era mais sábia. A moral dessa história pode parecer um clichê, mas ninguém é a fonte ou tem a chave do amor verdadeiro. Ele está sempre dentro de nós, e somos nós que decidimos, consciente ou inconscientemente, se vamos nos permitir alcançá-lo. Quando estamos sofrendo, é fácil acreditar que o amor foi embora com o outro e que agora estamos sozinhos. Mas estamos aqui para te lembrar neste momento de perda que o amor que você compartilhou ainda está em seu interior, pronto e à espera. A próxima pessoa em sua vida não vai descobri-lo para você, mas você pode experimentá-lo sempre que se abrir e se tornar realmente acessível a ele. Aí você pode usar essas frases positivas. Todo o amor que preciso está dentro de mim. Outras pessoas me fazem lembrar do profundo amor que já tem dentro de mim. Curando o passado. Nossa mente costuma estar em guerra consigo mesma. Ela usa as pessoas e as situações ao nosso redor para encerrar em 3D nossas lutas internas.
Nos momentos de luto, podemos olhar para o passado e analisar nossos padrões de pensamentos, mas, como já mencionamos, olhar para trás e ficar revivendo o passado é doloroso e improdutivo. Se você tiver a coragem necessária para examinar o passado sem acusações, críticas ou reprovações, poderá entender como pensa e o que essa maneira de pensar revela. Pode encontrar pistas sobre os fundamentos de seu comportamento. Dessa maneira, o sofrimento pode abrir uma janela para que você não só veja por que seu relacionamento terminou, mas também entenda qual foi o modo de pensar que originou o próprio relacionamento. A próxima história é de Sandy, que teve a coragem de examinar o passado com a imparcialidade de um observador. Ela percebeu que sempre foi infeliz. Eu gostaria de poder dizer que nasci assim, o que é impossível, mas o fato é que, por algum motivo, nunca fui uma criança feliz. Pela vida afora, Sandy sempre se sentiu vítima, inconscientemente manteve um padrão de relacionamento doentio, seguidos por longos períodos de sofrimento. Por exemplo, quando tinha 28 anos, ela se separou de Ben, que não aceitava ser chamado de namorado. Sandy sabia que era considerada bonita de acordo com os padrões da sociedade. Além de ser alta, atlética, divertida, inteligente, cultivava interesses culturais diversos. Mesmo sem a ajuda do ego, ela podia ver que era um partidão, mas tudo mudou quando ela conheceu Ben. De repente, passou a se achar sem graça, pouco atraente e sem valor. Chegou a acreditar que nunca seria feliz nem encontraria um amor. Se encontrasse, seria por pouco tempo e a felicidade acabaria em sofrimento. Ela recorda: eu me sentia fracassada, me separei do Ben porque ele já tinha conhecido outra mulher e estava louco por ela. Alguém que ele queria chamar de namorada e com quem queria fazer as coisas que nunca quis fazer comigo. Sandy se convenceu de que a vida estava lhe mostrando que ela, de fato, não era boa o bastante. Chorei dia após dia, semana após semana, tentando entender onde tinha errado. Queria saber por que Deus ou o universo precisavam me castigar o tempo todo. Eu não merecia amor e felicidade como as outras pessoas? Era tão diferente? Fiquei tão mal que a minha atitude negativa quase me custou o emprego. Então a questão foi ficando clara para Sandy. Sandy viu que, por critérios de aparência externa, ela era muito atraente, mas internamente ela se sentia vazia, negativa, carente. Ela constatou: nem eu ia querer me namorar. Eu não gostaria de ficar com alguém que, apesar de ter tanto potencial, tem tanta pouca autoestima, não gosta de si mesma, não tem autoconfiança. Se nem eu ia me namorar, quem iria? Ela percebeu que estava mais do que na hora de se tornar quem ela queria ser, ou melhor, quem já era. Ela encontrou várias versões da mesma afirmação que passou a repetir diariamente: eu me amo, eu me perdoo, liberto-me completamente de todas as experiências passadas. Liberto-me completamente de todas as experiências passadas. Eu estou livre. Ela decidiu simular essa condição até ser capaz de realizá-la. Sabia que precisava ter a atitude de uma pessoa afetuosa. Percebeu que isso era melhor do que personificar os seus velhos pensamentos. É similar ao que dizem aos alcoólicos anônimos. É mais fácil adotar um comportamento até pensar de uma nova maneira do que adotar um modo de pensar para mudar de comportamento. Essa afirmativa fazia todo sentido para ela, que não estava convencida de ser, no fundo, essa pessoa maravilhosa. Quando começou a prestar atenção em sua maneira negativa de pensar, trocando-a por mais positividade, 2 momentos se destacaram em sua mente. No primeiro, ela estava em um encontro com um rapaz e se perguntou: o que eu diria agora se fosse autoconfiante? Sandy ficou surpresa com a facilidade com que as coisas aconteceram.
O rapaz estava olhando nos olhos dela e falou sem pensar: "Você tem uma autoconfiança fantástica." E ela recorda: "De repente, vi que ele estava certo. Existe um fundo de verdade, mesmo quando estamos fingindo." Aos 29 anos, Sandy conquistou um nível de segurança que jamais conhecera. Ela não percebeu quando cruzou a barreira invisível entre fingir e sentir de fato, mas sabia que alguma coisa havia mudado. Antes achava que o que dizem sobre simular até conseguir realizar se referia a fingir um sentimento. Não tinha consciência de que era para fazer algo até que a mente, o corpo e o espírito estivessem com sincronia com uma crença que já existia dentro de nós, talvez muito enterrada ou escondida, mas entendeu que estava condicionando o corpo e a mente para que entrassem em sintonia com as verdades dela própria. O segundo momento aconteceu um pouco depois da virada do ano. Sandy sabia que precisava mudar muita coisa em si e decidiu que sua resolução de ano novo não envolveria conhecer lugares novos ou fazer coisas diferentes, mas diria respeito com quem ela queria sair. Ela se propôs: "Quero ser autoconfiante, amorosa e feliz." Ela se visualizava como alguém que caminha pela rua com um grande sorriso no rosto, que se irradia para os outros, que por sua vez retribuiriam com um sorriso ainda maior e seguiriam seus caminhos com energia renovada. Todas as suas tentativas anteriores de encontrar a aprovação em fonte externa, namorados, empregos, amigos, tinham saído pela culatra. E agora ela entendia que precisava encontrar a aprovação primeiro dentro de si. Com um impulso para mudar de atitude, ela escreveu em uma folha de papel: "Eu me amo, eu me aprovo, tenho valor." Sandy colocou o papel no espelho do banheiro para que fosse a primeira coisa que visse ao acordar. Ela repetia as afirmações enquanto escovava os dentes e se maquiava. Aquelas frases continuavam ecoando em sua cabeça e em seu subconsciente: "Eu me amo, eu me aprovo, eu tenho valor." Sandy começou essa prática no dia 1º de janeiro de 2012, mas algum tempo depois percebeu que podia dispensar a folha de papel. Já não precisava ver aquelas palavras porque elas eram repetidas automaticamente em sua cabeça todo dia, o tempo inteiro. Um ano depois, no primeiro dia de 2013, ela se olhou no espelho e riu e disse: eu te amo demais." "Eu realmente senti aquilo", disse ela. "Pela primeira vez na vida, conseguir olhar meu rosto no espelho e saber que realmente eu me amava." Para quem passou pela vida se detestando, é um sentimento mágico que não dá para descrever. Sei que ainda há muito a fazer e muito amor para dar para mim mesma e aos outros, mas senti que sou capaz de ter amor por mim e de ter sido incrível ao atrair para minha vida pessoas melhores e mais carinhosas. Meus amigos observaram uma mudança neste ano e dizem que nunca me viram tão feliz. Recentemente, Sandy começou a dividir a casa com Ellen, que a lembra muito a Sandy do passado, cheia de inseguranças e autocríticas, sempre procurando uma fonte externa de amor e felicidade. Chamando a atenção de Ellen para coisas horríveis que ela dizia sobre si mesma, Sandy contou à colega de quarto como tinha trocado os pensamentos negativos por afirmações positivas que realmente ajudavam. Ellen respondeu: sim, é uma boa ideia, mas nunca procurou seguir o conselho. Depois de alguns meses ouvindo a colega se maltratar sem piedade, Sandy fez uma nova tentativa, mas viu que Ellen simplesmente não conseguia seguir aquela recomendação. Ellen parecia tão perdida que Sandy pegou uma folha de papel e uma caneta, escreveu algumas afirmações positivas e entregou o papel à amiga. Quando leu o que estava escrito, Ellen começou a chorar. "Por que você está chorando?" "Porque nada disso é verdade", respondeu Ellen. "Eu não me aprovo, eu não me amo." Sandy sorriu e disse a ela: "É por isso que chamamos as frases de afirmações. Por que você não finge que é verdade até sentir de fato o que elas dizem?"
Sandy tinha descoberto que, apesar de adorar o sentimento de amar alguém, gostava ainda mais de ter amor por si mesma e tentou explicar isso para a amiga. No final desse processo, Sandy concluiu que ganhava forças ao oferecer a Ellie mais opções positivas e que seu verdadeiro poder vinha de agir dessa maneira e servir de modelo para os outros. Ela passou a acreditar que, a partir dali, quando o homem surgir, ele acrescentará muito à minha vida, mas não a definirá. Amor incondicional por si. Shelley estava em um relacionamento com Bill. Havia 4 anos. Durante muito tempo, ela sentiu que eles não estavam bem, mas tinha muito medo de terminar a relação. O tempo todo ela pensava que, se fosse embora, nunca mais encontraria alguém. Enquanto procurava de todas as maneiras conquistar o amor de Bill, muitas vezes se sentiu deprimida e desanimada, porque no fundo sabia que aquele era um sonho impossível. Ela fez tudo o que pôde, inclusive comprar presentes caros, mas sua dedicação nunca era retribuída. Ela estava convencida de que ele realmente não a amava. Certa noite, exausta de inutilmente tentar ser a namorada perfeita, a interlocutora perfeita, a perfeição mais absoluta, tudo para ele, Shelley se sentou no chão do banheiro e chorou de desespero, pensando: não estou à altura dele, não mereço ser amada. Se eu o deixar, vou ficar sozinha para sempre. Mesmo chorando no chão do banheiro, no fundo ela sabia que não estava sendo honesta consigo mesma. Quando se levantou e se olhou no espelho, viu o seu sofrimento e o seu desespero e sentiu o coração cheio de piedade pela própria imagem. Tenho que ajudar essa mulher do espelho, pensou ela. Aquele foi o primeiro pensamento gentil e amoroso que teve por si mesma em muitos anos. Pouco tempo depois, ela criou coragem e terminou com Bill. No início, arrasada e ainda mais desesperada do que antes, Shelley pediu a ajuda de uma amiga que lhe deu um livro de afirmações. Ela chorou a cada página lida porque as afirmações eram o oposto das coisas cruéis que vinha pensando sobre si. Ela percebeu que não tinha sido maltratada apenas pelo namorado, mas também por ela mesma. Shelley voltou para a frente do mesmo espelho do banheiro, olhou a própria imagem e disse: eu te amo. No início aquilo soava estranho, mas também parecia correto. Portanto, ela continuou. Logo percebeu que quanto mais trabalhava com afirmações ao espelho, mais se distanciava de sua antiga maneira de pensar. Por fim, ela realmente sentiu que se amava em quaisquer circunstâncias, o que se tornou um mantra repetido frequentemente nos primeiros 3 meses. Eu me amo, haja o que houver. Afirmação poderosa, né? Bem forte. Aquela afirmação era perfeita para Shelley, porque ela sabia que sua mente podia distorcer a afirmação, transformando-a em eu me amaria se não estivesse ficando tão velha, ou eu me amaria se não fosse um fracasso nos relacionamentos. Acrescentar a expressão haja o que houver fez toda a diferença no caso dela, mostrando que era capaz de ser amada e amar ao mesmo tempo. Ela ficou surpresa ao ver como esse trabalho interno, aparentemente tão simples e sem importância, pôde transformar sua vida. Shelley lembrava-se de todas as suas autocríticas por parecer velha, mas não tentou se convencer de que era jovem ou parecia jovem. Isso era errado, porque seria afirmar a existência de uma idade melhor do que a sua idade atual. Em vez disso, parou de dar atenção à crítica interna e passou a usar a afirmação: meu espírito é jovem. Minha expectativa para a vida é sempre cheia de energia. Um dia, as pessoas começaram a lhe dizer como ela estava radiante, e ela também percebeu uma grande mudança em sua vida. Para melhor, realmente se sentia radiante. Às vezes, porém, quando ficava com medo do progresso realizado ou quando as dúvidas surgiam, ela afirmava: eu me amo, haja o que houver. Mesmo com medo, eu me amo. Mesmo quando penso que minha vida está boa demais, ainda me amo.
Combater os pensamentos negativos continua a ser um desafio, mas Shelley descobriu a alegria de acordar pela manhã com uma atitude positiva, vendo o próprio corpo como uma criação maravilhosa e sem se preocupar se ele está mais magro ou mais gordo. E isso foi uma revelação incrível. Ela descobriu que, mesmo quando saía sozinha, não sentia solidão, porque as expressões positivas que repetia durante o dia eram companheiras fiéis. Ela distribuiu cartões e lembretes pela casa e no carro como frases como: minha vida é muito boa. Sou sempre grata por minha vida. Haja o que houver. Amo a vida e a vida me ama. No fim, ela reconheceu que se separar de Bill lhe fez muito bem, porque quando ficou sem ninguém, ganhou um presente muito mais valioso do que poderia ganhar de outra pessoa: o amor próprio. Uma das maneiras mais rápidas de alimentar o amor próprio e a autoestima é trabalhar diante do espelho. Aqui está a receita. Fique diante de um espelho pequeno e olhe para si. Se sentir qualquer resistência, lembre-se que essa reação vem da sua parte que não considera digna de ser amada. Apesar da relutância, se olhe no espelho e diga: eu te amo. Eu vou cuidar bem de você. Eu te amo e te aceito do jeito que você é. Se faça o favor de praticar esse exercício toda manhã, ao acordar, toda noite antes de dormir. Assuma o compromisso de dizer ou pensar alguma coisa positiva a seu respeito ao longo do dia. Cada vez que passar por um espelho: você está bonita hoje. Estou feliz de estar com você. Coisas boas estão a caminho. Permanecendo do seu lado, já é outro subtítulo, né? Permanecendo do seu lado da quadra. Imagine que o seu mundo é uma quadra de tênis e você está jogando com alguém. Você só controla os próprios pensamentos, ações e intenções. Não sabe o que o oponente pensa ou pretende fazer. Depois de uma separação ou durante um relacionamento, é muito comum tentarmos elaborar estratégias, controlar o outro ou agir em função das ações do outro. Você precisa trazer seus pensamentos, palavras e atos para o seu lado da quadra. Você precisa focar no que faz e em como o universo reage, e tudo isso começa em sua mente. As afirmações podem nos ajudar a manter pensamentos positivos. Depois de uma separação ou quando o relacionamento vai mal, avalie seus pensamentos. Você pode estar pensando: talvez eu não devesse ter me ouvido tanto, ou ele me tratou mal, mas somos todos humanos e podemos errar. Pode parecer mais generoso ou mais espiritual pensar: eu devia aceitá-lo como ele é e ser compreensiva. Mas esse tipo de pensamento nem sempre ajuda. Pergunte: quando ele estava sendo autêntico, isso trouxe amor, luz e alegria para a minha vida? Ou tudo não passou de uma atração momentânea seguida de muito sofrimento? Às vezes, a sua mente lhe diz para manter um relacionamento difícil porque você precisa de alguém que parece amá-lo e que quer cuidar de você. Se você pudesse ver seus pensamentos como energia, que tipo de energia você estaria atraindo e aceitando? Quem seria responsável por essa energia? Quando o relacionamento termina, é muito comum ficar obcecado com a outra pessoa. Será que ela está pensando em mim? Será que ela sente a minha falta? Será que ela está analisando o relacionamento como eu? Todos esses pensamentos existem no passado que provavelmente não aconteceu como você recorda. Procure trazer seus pensamentos e a sua energia de volta ao presente. Vá para o seu lado da quadra, porque se todos os seus pensamentos forem sobre a outra pessoa, quem estará cuidando da sua vida? Quem estará cuidando de você? Provavelmente, o que você queria receber do seu ex era amor e atenção. Mas observe como você não está se amando. Veja como você não está cuidando e como está dando pouco à própria vida. Quando pensamos obsessivamente sobre outra pessoa,
É como se ela estivesse morando em nossa consciência sem pagar aluguel. Ao refletir sobre o relacionamento com carinho e compaixão, observe como você aceitou menos do que merecia, como se permitiu manter uma ligação com alguém cujo espírito não combina com o seu. Talvez você sinta uma fisgada repetida no coração e diga, mas combinava. Mesmo que isso tenha sido verdade um dia, já deixou de ser neste momento em que você está aí sentada com o coração partido. Ao seguir adiante, volte seus pensamentos para algo maior. Agradeça ao universo pelo aprendizado que o relacionamento proporcionou, pois ela está contribuindo para a sua cura e trazendo à sua memória quem você realmente é. Comece a encher a sua mente de pensamentos novos e positivos. Em vez de ele não estava pronto para um relacionamento, tente dizer: estou ansiosa por novos relacionamentos. Em vez de tentar entender por que ele não quis continuar com você, pense: eu atraio pessoas que querem ficar comigo. Lembre-se que o universo vai por você à prova. Ele pode mandar alguns indivíduos ambivalentes que não sabem se querem estar com você, mas não deixe de ficar firme na afirmação: eu atraio pessoas que querem ficar comigo. Quando estiver sofrendo por uma perda, você pode ter uma visão mais clara do nível da sua autoestima. O diálogo interno fica mais evidente e é possível observar áreas que precisam de atenção. Esse pode ser um excelente momento para curar antigas mentalidades. Por exemplo, digamos que você vá a um restaurante e peça um sanduíche de atum, mas o garçom traz um cheeseburger com bacon. Se a sua autoestima for alta, você dirá: esse sanduíche parece ótimo, mas não foi o que eu pedi o de atum. Você deve receber o que pediu, pois lhe trará alegria e a sensação de bem-estar consigo mesma. No entanto, se a sua autoestima for baixa, seu medo de reclamar fará você comer um sanduíche que não pediu. É o mesmo caso nos relacionamentos. Por que aceitar uma relação que não reflete o que somos e o que queremos? Se o seu parceiro não lhe trazia alegria, não peça mais esse tipo de relacionamento. Experimente o seguinte exercício. Faça uma lista de todas as coisas boas que você recebeu do seu relacionamento. Por exemplo, talvez você tenha recebido amor, companheirismo, boas refeições caseiras. Coloque pelo menos 5 itens na sua lista. Agora, relacione tudo o que queria ter recebido, mas não recebeu. Por exemplo, talvez não tenha havido compreensão, elogios, estímulos. Essa lista deve ter pelo menos 5 itens. Depois de completar as 2 listas, releia a primeira e faça por si aquelas coisas. Depois releia a segunda lista e mande espiritualmente para o seu ex tudo o que você gostaria de ter recebido. Por exemplo, se em uma segunda lista você anotou que não tinha uma vida sexual satisfatória, deseje para o seu ex uma vida sexual gratificante no futuro. Quando ele surgir em sua mente, lhe mande amor e deseje felicidade. Quando sua mente for para o lado dele da quadra de tênis e você começar a pensar no papel que ele desempenhou no relacionamento, se lembre de que está do lado errado da quadra e diga: com amor, curo meu papel no relacionamento. Quando constatar que ele está retornando à própria vida, se lembre que você deve zelar carinhosamente pela sua vida e não pela vida dele. Se concentre no que pode fazer para beneficiar mais o seu relacionamento consigo mesma, em vez de investir energia na falta de conexão com o seu antigo companheiro. Que tal trazer mais amor e compreensão para o seu relacionamento com os amigos e família? Experimente a seguinte afirmação: hoje trago amor para a minha vida e para a vida de todos que encontrar. Faça imediatamente uma revisão do passado para se conhecer melhor e aprender mais sobre as suas aspirações no presente. Às vezes, refletir sobre o que deu certo é o que
Às vezes, refletir sobre o que deu certo e o que não deu certo é uma maneira de descobrir o que você quer e o que você não quer em um relacionamento. Talvez não lhe agrade um parceiro que não tem tempo para você. Ou talvez você não goste de ficar em casa o tempo todo, porque é uma pessoa sociável, e o seu parceiro não. Talvez você goste de ficar em dia com as notícias, e é provável que não se sinta bem com alguém que não tem o menor interesse no que está acontecendo no mundo. Tente se distanciar um pouco da situação para vê-la com clareza e entender que todos os relacionamentos são instrumentos de cura. Se não evoluirmos no relacionamento, ele será triste e inútil, e sentiremos um vazio terrível. No entanto, se pudermos ver que aquela pessoa entrou em nossa vida para nos levar ao próximo nível, veremos que o universo em que vivemos está sempre conspirando a nosso favor. Para receber a cura, repita a afirmação: meu relacionamento passado está completo e aceito a cura. A afirmação seguinte pode ajudá-lo a chegar no próximo nível. Atraio relacionamentos gratificantes e prazerosos. Se me encontro em um relacionamento que não é gratificante, eu devolvo ao universo. Quando você lamenta a perda de um relacionamento e procura meios de se curar, descobre que pode se tornar a pessoa que realmente deve ser. O luto promove crescimento e pode criar um novo alicerce sobre o qual você possivelmente receberá benefícios ainda maiores do universo. Uma das lições importantes de um relacionamento é que não podemos dar o que não temos. Você não é capaz de receber amor se não acredita que merece ser amado. É por essa razão que o crescimento é um trabalho interno. O amor mais fantástico pode chegar à sua vida, mas você será incapaz de recebê-lo se achar que não o merece. Você pode pensar que o problema está sempre na outra pessoa, mas em última análise, a capacidade de dar e receber amor reside unicamente dentro de nós. Esperamos que você tenha começado a examinar a sua maneira de pensar sobre relacionamentos. Veja como a perda pode levá-lo a examinar a dinâmica de suas interações amorosas. Pode parar de julgar seu passado como um erro e começar a entender que o relacionamento o levou a um novo ponto de partida. No amor não existe pessoa errada, só existem instrutores perfeitos. Se o seu relacionamento estiver um desastre, sua única saída é colocar a máscara de oxigênio e cuidar primeiro de si. Se trate com carinho e amor. No próximo capítulo, vamos prosseguir nossa jornada de cura, estudando outra forma de perda afetiva, o casamento que acaba em divórcio. Então, bastante coisa no capítulo 2, né? Quando a gente fala de relacionamento é sempre muito profundo, né? E, resumindo, nunca é o outro, né? É sempre sobre a gente, né? É sempre um trabalho interno. Esse livro é muito bacana. Então, em breve, sai aí o capítulo 3, um divórcio diferente.